Olá! Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o Kakuro. O Kakuro é uma atividade de raciocínio lógico e que trabalha com o conceito de somas cruzadas. A gente vai utilizar um raciocínio parecido com o de palavras cruzadas, só que aqui usando somas. Então, vamos ver como é que funciona essa atividade. O objetivo do Kakuro é a gente preencher esses espaços em branco que tem na atividade com números de 1 a 9. E o que a gente tem que observar? Os números que estão dentro da parte verde é o resultado que tem que dar com os números que a gente colocar na coluna. E os números que estão dentro da parte azul é o resultado que tem que dar a soma dos números colocados nas linhas, ok? Quais são as regras? A gente só pode usar números de 1 a 9, não podemos usar números maiores que 9. Em cada soma, a gente não pode repetir o número, ok? Então, por exemplo, aqui para somar 4, utilizando dois números, eu não poderia usar 2 e 2, porque eu estaria repetindo o número. E temos que respeitar os resultados que já estão sinalizados. Então, se aqui está escrito 12, os números que eu colocar aqui na vertical, eles têm necessariamente que somar 12. Eles não vão poder somar nem menos e nem mais do que esse valor. Quais são as dicas para a gente fazer o Kakuro? Iniciar pelos números maiores ou pelos menores, desde que eles tenham poucos quadradinhos para preencher, tá? Quanto mais quadrados para preencher com a resposta, maior a chance da gente não encontrar certeza. Então, sempre procurar aqueles que são poucos quadrados para a gente preencher, porque eles dão mais certeza da gente iniciar. A gente também pode escrever com números pequenos dentro desses quadradinhos brancos as possibilidades que a gente tem. Então, eu não tenho certeza, mas eu sei que aqui eu posso usar o 5, o 7 e o 8, eu vou anotar pequenininho, porque à medida que eu for preenchendo os outros em volta com certeza, eu vou eliminando as possibilidades e aí eu consigo achar mais fácil qual a opção daquele quadrado. E a dica de sempre, que é só anotar quando a gente tiver certeza. Então, é um jogo que trabalha bastante raciocínio, bastante nossa capacidade de análise, paciência e persistência, tá? Então, não saiam preenchendo aleatoriamente. Parem, analisem, vê se não vai repetir, vê se a soma vai dar correta antes de preencher o número dentro do quadrado. Então, vamos treinar. Então, nós só vamos usar aqui números de 1 a 9, não podemos repetir os números dentro da mesma soma e temos que respeitar esses resultados nas partes coloridas. Lembrando que os números das partes verdes são o resultado dos números colocados na vertical. E os números das partes azuis são os resultados dos números colocados na horizontal, ok? Uma maneira da gente começar é começando por onde eu já tenho alguma coisa preenchida, ou pelos números maiores ou menores que tenham menos possibilidades de resposta. Nesse caso aqui, a gente não tem nenhum número preenchido, então a gente tem que procurar onde eu tenho números grandes com poucos quadradinhos para responder eles. No caso aqui, os maiores números que nós temos são o 17 e o 16, correto? Para eu somar 16 usando números de 1 a 9, a única possibilidade que eu tenho é se eu usar o 9 e o 7. Lembra que eu não posso repetir número? Então, a soma 8 mais 8 aqui não pode ser preenchida, porque senão eu estaria repetindo o número 8. Dessa forma, a única possibilidade de somar 16 com dois números seria 9 e 7. Já posso colocar, então, 9 e 7 aqui? Não, porque eu ainda não tenho certeza se a posição vai ser 9 e 7 ou 7 e 9. Como que eu vou saber? Vou analisar a soma que tem em volta para procurar a certeza. Nesse caso aqui, a gente pode olhar para o 17, que também é um número grande, que tem só duas possibilidades de resposta. O 17. Para eu chegar em 17 usando números de 1 a 9, a única possibilidade de soma que a gente tem
é 9 e 8. Então, se para o 16 eu vou precisar do 9 e do 7, e para o 17 o 9 e o 8, qual é o número que essas duas somas têm em comum? Tá vendo que esse quadradinho aqui, ele está em comum tanto para a soma do 17 quanto para a soma do 16. Então, o número que entra aqui tem que servir para os dois. Nesse caso, é o número 9. Tanto para somar 17 quanto para somar 16, a gente vai precisar do 9. Então, 9 para 16, eu vou colocar 7. 9 mais 7, 16. 9 para 17, faltam 8. Então, eu vou colocar 8. Aqui eu consigo achar a certeza, ok? Para onde nós vamos agora? Vamos olhar de novo para onde tem menos para preencher. Então, lá em cima, a gente tem o 4, que só precisa de 2 números, e o 3, que também só precisa de 2 números. Para somar 3, a gente vai precisar dos números 1 e 2, certo? Esse quadrado aqui, o primeiro quadradinho, é o quadrado em comum com a soma do 3 com a soma do 4. Então, o número que entrar aqui tem que servir para somar 4, assim como tem que servir para somar 3. Lembra que eu falei lá no início que esse jogo trabalha com o conceito de somas cruzadas? É nesse sentido. Então, se para o 3 eu preciso dos números 1 e 2, qual número eu vou saber qual que eu vou colocar aqui? O 1 ou o 2? Vamos lá. Se eu colocar o 1 aqui, para somar 4, vai ficar faltando só 3, correto? Agora, se eu colocar o 2 aqui, para somar 4, eu vou precisar de outro 2. Então, vai ficar 2, 2. Só que eu não posso repetir números na mesma soma, correto? Então, o 2 ele não pode ficar aqui em cima, porque senão, para somar 4, eu vou ter que repetir número. Então, primeiro eu coloco o número 1 e depois o número 2. Então, se a gente olhar aqui na coluna, eu fiz a soma que eu precisava. 2 mais 1, 3. Agora, na linha, eu preciso somar 4. Então, se eu já tenho 1, é só somar o 3. Muito bem. Aqui agora nós podemos olhar para o número 6. Para somar 6, ele tem 3 espaços, correto? Então, eu preciso de 3 números que somem 6. Eu já tenho o número 2. Então, está faltando 4 para somar 6, correto? Só que eu não posso colocar o 4 direto, porque eu preciso de 2 números. Se eu pôr o 4, vai ainda ficar faltando um espaço para ser preenchido. Então, eu preciso de 2 números que somados deem o valor de 4. No caso aqui, é o 3 e o 1. Como eu já tenho 3 nessa coluna, eu não posso colocar outro 3 aqui. Então, aqui eu vou ter que colocar o 1 e o 3 vai entrar do outro lado. Então, 2 mais 1, 3, mais 3, 6, que é o que pede o resultado. Lembrando que os números que estão no azul são os resultados das linhas. E os números que estão no verde são os resultados das colunas, ok? Na coluna aqui do 12, a gente já tem o número 3 e a gente já tem o número 8. Então, 8 mais 3 vai dar 11. Para 12, está faltando apenas o número 1. Fechamos a coluna do 12. E agora só falta a gente fechar esse quadradinho aqui, que vale para a conta da soma do 9 na coluna e do 13 na linha. Então, para somar 13, eu já tenho 1 e 7. 1 mais 7 vai dar 8, certo? Então, 8 para 13, quanto que está faltando? E se eu olhar para o 9? Para o 9, eu já tenho 3 e 1. 3 mais 1 dá 4. 4 para 9, quanto que está faltando? 5. 5 é a resposta. 3 mais 1, 4, mais 5, 9. 5 mais 1, 6, mais 7, 13. E dessa forma a gente fechou o Kakuro. Observaram que a gente trabalhou com certezas o tempo todo, analisando sempre o encontro dos quadradinhos. Por quê?
porque esse exercício trabalha com esse objetivo de preencher os quadradinhos, porém respeitando as somas. E um quadradinho vale tanto para uma linha quanto para uma coluna, então eu preciso observar esse cruzamento das somas para preencher com o número correto. Ok? Nos livros Abrindo Horizontes, vocês encontram atividades como essa para vocês poderem treinar. Se vocês quiserem voltar ao vídeo, copiar a atividade para fazer junto também, vocês podem. E no Superaférias também tem Kakuro para vocês poderem treinar, ok? Por hoje é só. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.